Dando continuidade ao que foi dito nos dois vídeos anteriores, iremos continuar falando sobre constipação. Ao final desse vídeo, você deve ser capaz de entender os seguintes conceitos: classificação da constipação em primária e secundária, como chegamos a um diagnóstico e o tratamento. A constipação se classifica em primária e secundária. Na primária ou funcional não existe uma doença propriamente dita. Ocorre principalmente nos jovens, evoluindo de forma lenta, progressiva e não traz comprometimento ao estado geral e nem nutricional do indivíduo. Quero destacar com você um dos subtipos mais importantes da constipação funcional, onde os erros dietéticos, como reduzida ingestão de fibras, e os erros comportamentais ganham destaque. Agora quero sua completa atenção para os erros comportamentais mais frequentes e que podem levar à prisão de ventre. Horários desregulados de suas idas ao banheiro, não ir ao banheiro no momento em que sente vontade de evacuar, postura inadequada ao sentar no vaso sanitário, desconcentrar-se com livros, revistas e celulares na hora de evacuar e o próprio sedentarismo. Aqui vão algumas dicas para que o seu número 2 seja bem tranquilo. Vamos lá. Procure estabelecer horários certos para evacuar. Prefira o período da manhã, logo após o café da manhã. Em um primeiro momento, pode ser um pouco difícil ajustar essa questão do horário, mas em torno de 2 a 3 semanas você já vai observar uma resposta importante quando o seu organismo se acostuma e tudo vai ser mais natural. Se seu vaso sanitário é alto, coloque um banquinho. Esse banco nos pés, ele vai simular ao máximo uma posição de cócoras. Essa posição de cócoras ajuda alguns músculos abdominais e pélvicos a trabalharem melhor pela evacuação. E por último, deu vontade de ir ao banheiro, vá. Não segure esse reflexo. Deixe ele acontecer naturalmente. Já a constipação orgânica ou secundária, essa sim nos traz preocupação. Ocorre em indivíduos de maior idade e a doença progride de modo muito mais rápido. Obstruções intestinais, doença do reto e ânus e distúrbios psiquiátricos são exemplos de doenças que podem levar à constipação. Posso citar ainda doenças hemorroidárias, diabetes, hipotireoidismo, AVC e Parkinson como outras causas. Chegamos agora ao diagnóstico. Uma boa conversa com o paciente já traz muitas respostas. É importante saber como é a rotina de evacuação do paciente, há quanto tempo ele se queixa do problema, como que a constipação vem evoluindo, se melhora ou piora, se houve mudança nos hábitos alimentares nos últimos dias, semanas ou meses, se existe vontade ou não de evacuar e se existem outros sintomas associados. Investigamos o uso de alguns tipos de medicamentos, existência de doenças prévias no paciente, história familiar de câncer de cólon e reto também são importantes. Seguimos pela busca por sinais de alarme ou de gravidade, e aqui eu quero a sua atenção. Presença de febre, perda de peso involuntária, sangue nas fezes e restos alimentares indevidos redobram a nossa atenção quanto à constipação. Vamos agora aos exames que podem ser pedidos e em que condição. Não havendo resposta às medidas dietéticas, medidas comportamentais e às farmacológicas, os exames laboratoriais de imagem e os testes fisiológicos eles podem ser solicitados. O exame de sangue ele deve ser o mais básico possível, deve conter hemograma, dosagem de proteínas, especialmente albumina, função renal e da tireoide, glicose e a dosagem dos principais íons. No que diz respeito aos exames de imagem, eles ficam restritos àqueles cujos sintomas de constipação iniciaram a partir dos 50 anos de idade. Incluem raio-x simples do abdômen, enema opaco e a tão temida colonoscopia. Um outro exame que quero que você tenha conhecimento são os testes fisiológicos. Os testes fisiológicos medem a função da musculatura do cólon e do reto, assim como das estruturas pélvicas. Porém, atenção, esses testes são reservados aos quadros mais graves. Dentre esses testes, nós temos a manometria anorretal, tempo de trânsito colônico e a videodefecografia. E finalmente chegamos ao tratamento. Respire um pouco e vamos lá. O medicamento a ser usado deve ter como alvo tratar a causa de base. Incluem os laxantes, os medicamentos com atividade neuromuscular ou ambas. Aqui vou fazer uma explanação mais geral. Vou preferir abordar os mecanismos gerais para que você tenha conhecimento da existência deles. Vamos aos laxantes. Os laxantes estimulam a evacuação por meio de dois mecanismos. Primeiro, regulando a motricidade coloretal e a consistência das fezes. São classificados em incrementadores do bolo fecal,
agentes osmóticos, amaciantes e os irritantes. Entramos agora nos medicamentos que atuam na atividade motora. Os procinéticos atuam estimulando a peristalse do aparelho digestivo, porém o seu uso é restrito. Vale ainda citar os supositórios ou enema, estes sim, indicados em situações excepcionais, especialmente em pacientes idosos com quadros mais avançados, porém ainda com muita cautela. Existem ainda os procedimentos realizados pelos fisioterapeutas. São indicados nos casos de obstruções de saída do conteúdo fecal, inclui o biofeedback e a fisioterapia com balões intrarretais. Então, querido, é isso. É um assunto amplo, mas que eu espero ter sido claro na minha abordagem sobre o tema. Se achou esse conteúdo relevante, aqui embaixo, vai lá, dá um joinha, compartilha esse vídeo com alguém que possa se beneficiar. Um cheiro no coração de todos.